Amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos para que possamos compreender a sua voz, a sua palavra, a sua direção, a sua inspiração, enfim, para que nós, enfim, venhamos fazer a vontade dele, para que então nós possamos curtir a presença dele ainda aqui na terra. Então, eu queria que você soubesse uma direção. Você vê, Deus nos dá uma palavra, e uma palavra abre o nosso entendimento, de forma que a gente fica sabendo como o diabo trabalha, como Satanás trabalha. Pensa comigo. Quando Deus criou os céus e a terra, fez Adão e Eva, colocou-os no jardim da abundância, da vida abundante, deu-lhes o domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os céus, nos céus, na terra e no mar. Isso mesmo, Deus deu a Adão e Eva o domínio no céu, na terra e no mar, sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Só que Deus não lhes deu simplesmente a obrigação, a imposição da pessoa ser ou ter o direito de escolher o seu caminho. E isso ele não tirou. Até porque, se ele tirasse o direito do homem escolher, fazer a sua própria escolha, então a glória dele não seria completa, penso eu, creio eu. Porque nem os anjos Deus criou com, digamos assim, com a obrigação, imposição de fazer a vontade de Deus. Não. Deus deu aos anjos toda a glória. E Satanás foi um deles, foi o principal. Ele era perfeito em sabedoria, inteligência. Ele era perfeito. Como diz o profeta, perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, ele era perfeito. Lúcifer, você sabe que Lúcifer quer dizer cheio de luz. Lúcifer era cheio de luz. Mas, até o dia em que se achou iniquidade nele. Essa iniquidade é rebeldia, rebelião. Essa iniquidade significa adversário. Ele foi e se tornou o adversário de Deus. É óbvio que, sendo ele adversário de Deus, ele é adversário de tudo que Deus criou, inclusive do ser humano. Então, Deus deu a Adão e Eva a mesma condição. Vocês têm tudo diante de si. Tudo, os céus, a terra, o mar, jardim, frutas, tudo. Porém, essa árvore aqui, o fruto dessa árvore, você não toca, porque é pessoal, é minha propriedade pessoal. E a mesma coisa aconteceu lá no céu. Só que Lúcifer quis experimentar, quis ver, a curiosidade dele
o fez se rebelar contra Deus. E é interessante que ele se rebelou e conseguiu conduzir consigo a terça parte dos demais anjos, que também tinham o direito de escolher, de optar. E eles seguiram a Lúcifer. São os demônios. Os outros anjos se tornaram demônios e Lúcifer se tornou o diabo. Agora, qual foi o trabalho do diabo? O trabalho do diabo, você vai ver lá no capítulo 3 de Gênesis, que ele sugeriu, ele trouxe ideias para a Eva, justamente para que ela pudesse desobedecer a Deus. E através dela, ele seria obedecido por Adão também. Então é assim, eu penso, eu creio, é a minha fé, mas eu passo para vocês aquilo que Deus me tem dado. Ora, Deus, quando criou o ser humano, o fez perfeito, sem nenhum defeito, mas não lhe tirou o direito de fazer a sua escolha pessoal, o livre-arbítrio. Nem os anjos, nem o homem. Todos foram criados com o direito de escolher o seu próprio caminho. Então, na escolha, você só tem duas opções. Nós só temos duas opções. A mentira ou a verdade. Das duas, uma. Quando você escolhe a mentira, você pode ter certeza que vai sofrer as consequências. Porque a mentira, o diabo é o pai da mentira. Se você escolhe a verdade é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na nossa vida aqui na Terra, todos nós, todos, sem exceção, temos o direito de escolher entre a verdade e a mentira. O diabo é definido na Bíblia como o acusador. Isso mesmo, o diabo é acusador. Ele é como o promotor maligno que observa, atenta bem para a fraqueza humana e transforma a culpa do réu em condenação, ou da pessoa que está sendo julgada em condenação. Expõe as suas falhas sem misericórdia e tenta convencer o acusado de que ele está definitivamente separado de Deus, perdido. Não há jeito para ele. Está condenado. Ora, esse é o chavão, esse é o que o diabo apresenta para as pessoas. É claro que quando a pessoa está nas trevas, não identifica a verdade e a mentira. Ele segue a mentira, claro, porque está nas trevas, não sabe o que é a luz. Mas quando a pessoa entra na luz, quando a pessoa está na luz, aí o diabo trabalha para trazê-la para as trevas. Lembra que falamos esta semana sobre o pecado que é imperdoável, que Jesus falou? Ele disse que qualquer ofensa contra mim pode ser perdoada, mas aquele que pecar, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que pecar, blasfemar
contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, o que o diabo faz? O diabo usou essas palavras de Jesus e ele aplica isso entre os que creem em Jesus, nas pessoas que creem. Então, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que está no caminho da verdade, da luz, mas é frágil, é infantil na fé, imatura na fé. Qualquer palavrinha da Bíblia que se torna, digamos assim, forte, insistente na sua mente, ela fica querendo saber, preocupada. É o caso, por exemplo, muitas pessoas que cometeram muitos erros, crassos, inclusive, mas Deus perdoou, Deus lavou, perdoou, fez a pessoa ficar limpa. Ela foi perdoada, ela foi salva, ela está no caminho da salvação. Então o diabo, para tirá-la do caminho da verdade, o que ele faz? Ele traz na mente da pessoa, ele sopra os pensamentos dele. Ele fez isso com Jesus. Você imagine conosco, meros mortais, não é? Ele tentou Jesus 3 vezes, inclusive pegou Jesus no colo e o levou lá no alto do monte. Você sabia disso? Pois é, o diabo fez isso. E aí, o que ele faz com as pessoas que estão buscando o batismo com o Espírito Santo? O diabo trabalha para tentar convencê-las de que elas pecaram. Ah, você não tem mais jeito, você não tem mais saída. Você pecou contra Deus, você pensou isso, você pensou aquilo. E muitas pessoas têm sido, infelizmente, vítimas dos seus pensamentos, do sopro do diabo. Eu quero dizer para vocês que mesmo tendo sido batizado com o Espírito Santo, na minha caminhada, no início da minha fé, e não só no início, mas no meio do caminho da minha fé, muitas vezes veio muitos pensamentos sujos, podres, pensamentos que nada têm a ver com a fé em Deus, mas pensamentos sujos, maliciosos e convincentes, que é o pior, porque a gente pensou. O diabo fez isso comigo, muitas vezes, até que um dia eu disse para ele: Satanás, presta atenção, a partir de agora, todas as vezes que você me trouxer uma tentação, um pensamento como esse, eu vou glorificar a Deus, eu vou dar graças a Deus. Porque o diabo odeia ouvir os filhos de Deus louvando ao Senhor, reconhecendo a verdade, louvando a verdade, escolhendo, optando pela verdade. Ele odeia isso. Quando você tiver problemas, quando você tiver dificuldades, quando você estiver sendo tentado, quando vier pensamentos sujos, mas podres mesmo, que você não tem coragem de falar, nem eu, muito menos, mas Deus sabe tudo que se passa com a gente. Mas o diabo fica esperando, ele lança a isca, esperando que a gente venha ficar preocupado e que a gente fica em dúvida e que a gente, naquela guerra, naquela luta, a gente venha desistir. E é isso que ele quer. É isso que ele quer, que a gente desista. Mas se você começar a adorar a Deus, louvar a Deus, que foi o que aconteceu comigo, o diabo trazia essas acusações na mente e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Ah, ora, o bispo, orar, eu orava, mas não passava. Eu tinha feito tudo que eu sabia, mas não acontecia nada. Até que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo,
me ensinou, me guiou a essa verdade. Em tudo dai graças. Eu comecei a dar graças a Deus. Eu comecei a louvar a Deus. Eu comecei a santificar o nome do meu Senhor, mesmo em meio àqueles pensamentos podres. Sabe o que aconteceu? Eles foram embora. E o diabo não vem mais. Ele não veio mais. Sabe por quê? Porque ele sabia que cada vez que ele trouxesse pensamentos podres, eu iria louvar a Deus, ao invés de reclamar, de lamentar, de ficar chorando pelos cantos e confessar para um, para outro, e pedir um irmão, me ajuda, ora por mim, e nada vai resolver. Isso é uma luta pessoal, que Deus nos dá força para vencermos o mal. Ele nos deu o poder do Espírito Santo, para que nós possamos vencer o diabo. Então você tem o poder do Espírito Santo para vencer o mal. Ainda que você não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo, mesmo assim, você tem o poder do nome de Jesus, você tem o poder da palavra de Jesus, você tem o poder do Espírito de Jesus. Você tem o poder. Então, use esse poder. E todas as vezes que vierem qualquer pensamento ruim, podre na sua cabeça, louve a Deus, aleluia, graças a Deus. Começa a louvar a Deus, você vai ver, você vai ter uma experiência maravilhosa, porque você vai ficar livre daqueles pensamentos, o diabo não vai mais soprar na sua mente aqueles pensamentos, porque ele não quer vê-lo louvando a Deus, ele odeia. A Bíblia diz que ele é o acusador. Só para você ler comigo, eu vou ler aqui, você vai depois acompanhar lá em Apocalipse, capítulo 12, diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, que é o diabo, já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles, quer dizer, os filhos de Deus, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra do seu testemunho, quer dizer, quando você louva Jesus, você está dando palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a fé que faz a gente vencer, inclusive o próprio Satanás. Graças a Deus. Essa dica eu deixo para vocês aí e vou deixar aí registrado esse texto. Tá bom? Deus abençoe a todos. E amanhã, não se esqueça, vamos tomar o cálice da salvação. Vamos todo mundo junto. O cálice da salvação é oferecido a quem crê. Quem não crê, paciência, mas quem crê vai tomá-lo amanhã. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Graças a Deus.